como os ovos podem ajudar na sua dieta. Antes de dar início a esse conteúdo, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. Primeiro vamos separar o ovo em duas partes, a clara e a gema. A clara de ovo é composta de água e proteínas, em destaque para a albumina. A albumina é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, ela contém todos os aminoácidos essenciais aí para nossa saúde, tornando uma proteína completa, e também é uma proteína considerada de fácil digestibilidade. Já a gema do ovo, ela é composta de gorduras e outros nutrientes como vitaminas e minerais, reforçando também por ser rica em colina. A colina é um nutriente do complexo B, que é fundamental no nosso desenvolvimento cognitivo, memória e toda a nossa parte cerebral. Muitas pessoas jogam a gema fora em uma estratégia de redução de gorduras na dieta, mas com isso acabam desprezando muita parte desses nutrientes, o que não é interessante para a nossa saúde. Se a gente pensar que uma unidade de ovo tem em torno de 50 gramas e aí vai ter 6, 7 gramas de proteína, comparado com 50 gramas de peito de frango, esse peito de frango vai ter quase o dobro, vai ter em torno de 15 gramas de proteína. Então o ovo é um alimento muito nutritivo, porém tem uma quantidade menor de proteínas por ser um alimento pequeno. Então, se o seu objetivo é o consumo de ovos pensando num aporte proteico na dieta, é interessante que você consuma a albumina de forma isolada, em forma de suplemento, que acaba tendo uma vantagem financeira em comparação com o whey, então a albumina em pó, ou mesmo aquelas caixinhas de claras pasteurizadas, se o seu objetivo com o consumo de ovos é o aporte proteico. E com relação ao mito do colesterol e a dieta, que muitas pessoas também acabam por desprezar a gema pensando numa redução de colesterol na dieta, com medo que isso altere os exames ou prejudique a saúde. O que a gente tem que entender é que o colesterol é um nutriente que é presente em todos os alimentos derivados animais, não somente no ovo ou mesmo na gema do ovo. Esse mito veio de estudos observacionais que foram feitos há muitos anos atrás, que relacionavam pessoas que tinham problemas cardiovasculares com o consumo de ovo. Então associaram que essas pessoas que tinham problemas com o colesterol faziam o consumo de ovo. E o que foi desmistificado mais para frente, porque descobriu-se que o desenvolvimento de doenças cardiovasculares é um processo muito complexo, que não envolve somente alimentação, até porque a maior parte da nossa produção de colesterol é feita de forma endógena, é feita pelo nosso corpo. Então ela tem uma regulação de que quanto mais colesterol a gente consome pela dieta, a tendência é essa regulação pelo corpo ser feita e a gente diminuir a produção endógena. Então fiquem tranquilos que o ovo é um alimento super nutritivo que não tem esse risco de alterar aí os níveis de colesterol do seu corpo. Além dos nutrientes e da proteína, além dos micronutrientes e da proteína, quais as outras vantagens que eu tenho em consumir os ovos na minha alimentação? O principal deles é a saciedade. Todas as proteínas têm uma digestão um pouquinho mais lenta, mas se a gente for comparar com a albumina, ela é uma molécula muito grande, ela tem uma maior quantidade de aminoácidos que necessitam de mais processos de quebra, de digestão. Então isso acaba atrasando a digestão, aumentando a sensação de saciedade por ela ser uma molécula muito grande. Além disso, o ovo também contém alguns componentes que inibem enzimas que fazem a degradação da proteína. Então quando a gente consome o ovo, algumas enzimas deixam de funcionar ou funcionam de forma mais lenta, fazendo com que a quebra de outras proteínas também atrase a sensação de saciedade, também atrase o nosso esvaziamento gástrico. E um outro benefício em consumir ovos na nossa dieta é a versatilidade, porque diferente das outras proteínas que a gente consome de forma salgada, a carne, o peixe, os ovos a gente consegue consumir em preparações doces, como bolos e panquecas, o que não é ideal, porque muita gente acaba me questionando: Tami, se eu quiser aumentar o consumo de ovos na minha dieta ou o aporte de proteínas, eu posso colocar, por exemplo, o ovo cru numa vitamina e bater com fruta e tomar? Não é ideal, pessoal, porque além da bactéria Salmonella, que é uma bactéria que faz mal para a nossa saúde e já é presente naturalmente no ovo, o ovo cru também vai ter uma menor digestibilidade.
Então o calor vai fazer com que essas proteínas estejam melhores disponíveis, esses aminoácidos estejam melhores disponíveis para a absorção do nosso corpo, e também o aquecimento do ovo vai fazer com que outro nutriente chamado biotina se desprenda da proteína e se torne mais biodisponível para a gente, que a absorção fique mais fácil para o nosso corpo. A biotina é um nutriente também essencial para o nosso metabolismo energético e também para a formação estrutural de pele, unha e cabelos. Então, ovo sempre aquecido, tanto pela questão da salmonela quanto pela questão da digestibilidade de proteína e melhora da biodisponibilidade de biotina. Então, pessoal, o ovo é um excelente alimento, ele pode muito auxiliar na dieta pensando em saciedade, pensando em aporte de nutrientes, e ele também é muito versátil, porque a gente pode consumir ele tanto na forma salgada quanto em preparações doces. Mas não se esqueçam sempre, ovos são aquecidos pela segurança e também por melhor digestibilidade e absorção de nutrientes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Aqui no nosso canal tem muito mais sobre nutrição, treino, dieta, fisioterapia. Até a próxima!